Sons da Terra. Oi pessoal, tá começando mais um Sons da Terra. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Paulo? Luciano aqui com a gente hoje também. Tudo bem, Anão? Tudo bem, Paulo? Estou aqui de volta aos Sons da Terra depois de umas pequenas O férias. Luciano é o nosso humano migratório, Ah, é né? verdade. Agora De é vez em período quando de migração, aparece. né, do Luciano. O tema de hoje é um tema proposto por um internauta, nem se fala mais isso, né? Ouvinte? Ouvinte, Podcast é o quê? Telespectador. Podcast? pode ser. Um nosso amigo que é o Francisco. O perfil é @Francisco Costa. Mais de uma vez ele está Ele sugerindo sugeriu esse tema, né? Eu gostei muito desse tema. Inclusive, eu não sei por que a gente não tinha feito antes. O Francisco Costa que nos alertou. Muito obrigado, viu, Francisco, pela sua participação. Ele comentou aí, você também, se tiver alguma sugestão, deixa aí pra gente, que a gente tenta atender. Ele já tinha pedido já há algum tempo. E o tema é? Águia cinzenta. Águia cinzenta. É uma águia, uma grande águia, né, Luciano? É uma ave de rapina poderosa, uma das mais poderosas do Brasil. Tá Você ali. já viu, Ananda? Eu já vi a águia cinzenta. Não tenho foto, mas já observei. Foi muito rápido, assim. Mas é uma espécie que todo observador de aves quer encontrar, né? Imponente, é a mesma coisa. Na verdade, os grandes rapinantes, a gente tem o sonho aí de ver, né? A pia, enfim, gavião de As penache. onças dos passarinhos, né? Os que estão no topo ali da cadeia. Eu acho que seria legal a gente começar esse tema, para o Lu explicar. Águia cinzenta, né? Primeiro, assim, aquele dilema. Tem águia no Brasil, né? A gente já sabe que tem. Então, explicar um pouquinho quais são as águias brasileiras e aí a gente já cai com as informações da águia cinzenta. É uma das minhas aves Preferida. Uma frase que o Luciano nunca disse aqui no... Mas essa eu gosto muito dela mesmo. Todas eu gosto, mas enfim. Esse nome de águia, gavião, você não tem... Não são nomes, de certa forma, que fazem sentido biologicamente, são nomes populares que são agrupados. As águias, se você fosse ser chato, seriam só as aves do gênero Áquila ali, que seriam, não tão presentes na América do Sul. Mas a gente tende a usar essas aves de rapina muito grandes, chamá-las de águias. Por exemplo, a arpia, você chama a águia americana de águia e não chama a arpia de uma águia, Tá errado. tá errado, né? Então, conceitualmente, a gente teria aí algumas águias no Brasil. Tem pessoas que até usam o termo águias florestais, né? Que muitas delas são associadas a florestas, mas não a águia cinzenta. A águia cinzenta é uma ave muito diferente em termos de comportamento e padrão para as aves de rapina em geral. É linda, é um bicho que tem essa coloração aí, o nome cinzenta não é à toa. Em inglês, durante muito tempo ela foi chamada de águia crowned, coroada, porque ela tem esse topete, também um topete imponente. Só que tem uma águia na África também que eles chamavam de águia coroada, então resolveram mudar o nome. E aí em inglês o nome da águia cinzenta agora é Chaco Eagle. Chaco é esse ambiente meio parecido muito com a nossa caatinga, que está presente ali no Paraguai, na Argentina, que é um nome que eu não gosto muito, porque ela está muito presente no Cerrado também. Então, eu pensei que o Chaco era mais cerrado, áreas de Pantanal, não? Ele parece... Pantanal paraguaio? Na verdade, o Brasil, a gente inventou esse nome de Pantanal para um pedaço de Chaco úmido que a gente tem, mas o Chaco mesmo é muito maior na Argentina e no Paraguai. Mas por que então a caatinga? Porque, é ótima pergunta. A gente podia, inclusive, um dia fazer um Sons da Terra sobre as aves do Chaco que estão no Brasil. Eu trabalhei um tempo no Chaco da Argentina, Rio Pilcomayo, e se você fecha o olho, Paulo, você está na Caatinga. É inacreditável. Cactos e junto o Chaco, o Cerrado e a Caatinga formam o que a gente chama de diagonal seca da América do Sul, que mantém as grandes florestas isoladas, aí no caso a Amazônia da Mata Atlântica. Então ele ajuda aí, o Chaco faz essa muralha de vegetação seca que não permite, na verdade, que as aves transitem bastante entre a Amazônia e a Mata Atlântica, embora em períodos passados a Amazônia e a Mata Atlântica tenham se conectado. Mas voltando para a águia cinzenta, ela não é uma ave florestal, é uma ave que está presente no Chaco, é uma ave exclusiva da América do Sul, está presente aí no interior do Brasil, principalmente áreas de cerrado, não está muito na nossa caatinga.
E no Chaco, e também ali, região central da Argentina. E é uma ave ultra imponente, é um monstro. No assim. Brasil, ela é mais localizada em que região? Mas muito presente na região do Brasil Central, mais nas áreas de cerrado. Mas se você for ver, por exemplo, no Iquiaves, ela é tem muitos registros recentes no Sudeste. Ela é Mas uma nas ave... áreas de transição ou mais próximas Não, ela é interessante. do que litoral? Eu já observei, inclusive, até em Paraty, na beira da praia, praticamente. Do Ela é lado uma- de casa, né? Do Luciano? lado de cá. Não, lá em Cunha, onde eu moro, tem um casal que vira e mexe eu vejo na minha casa. Eu já vi algumas 5 vezes da minha varanda, eu já vi águia cinzenta. E uma vez eu quase bati o carro, porque lá em Cunha elas ficam na beira da estrada. Tem um comportamento para mim que é muito diferente da maioria dos rapinantes grandes. Ave de rapina é um bicho muito arisco, né? Então você vê mesmo um gavião carijó, eles não são. Se você parou o carro, saiu o gavião carijó na hora ele voa. Então essas aves de rapina grande, então, gavião pega macaco, tem poucas fotos que são muito ariscos. A águia cinzenta, ela não tá nem aí para você. E por que será assim? Que, Ananda, é o comportamento da espécie, ela é super... Autoconfiança? Autoconfiança. E além de não ser arisca, ela tem um outro comportamento que é impressionante. Voltando para essa história de Cunha, uma vez eu moro na zona rural da cidade, eu indo para a cidade, literalmente tinha uma águia cinzenta pousada num poste na beira da rodovia, um monstro, uma fêmea gigantesca. Aí eu quase bati o carro, parei o carro, desci, fiquei observando, aí quando veio eu ouvi, ela tem esse som que vocês estão ouvindo aí, não vou me atrever a imitar, porque é diferente, agudo. Eu tô tentando procurar aqui, mas pode Procura falar. aí. E era o macho que estava do lado. E aí eu vi isso algumas vezes depois. Quando ela te vê, ela vocaliza. Ela chama a sua atenção. Então Curioso, é né? uma Era ave- pra ser... Era pra ser o contrário, Ela não tem predador. É isso. Exatamente. Uma vocalização muito forte, É um né? tiranossauro. Se fosse o Velociraptor, né? Você já tinha saído correndo. Agora, E vários observadores relatam isso, de já ter visto isso também, de parar e ver que tem duas, vivem geralmente em casal. e tem diferença de morfismo? A fêmea é um monstro, a fêmea é muito maior que o macho. Muito maior. Você vê nitidamente, assim, quando você vê voando a fêmea. É um bicho que chama atenção. As pessoas têm que ficar atento, porque às vezes quando tá voando muito alto, ela não tem uma cauda muito comprida. Ela não parece, por exemplo, um gavião de penagem. Ela tem uma cauda um pouco mais curta. De longe, lembra um pouco a silhueta de um urubu preto. Só que é maior, bem maior. A plumagem, então, é a mesma Ela é cinza, só que ela tem uma faixa branca. Mas a que percorre fêmea toda. É idêntico. idêntica. Quem a plumagem é muito diferente é do jovem. Inclusive, em alguns lugares, você tem registros de arpia, e provavelmente era jovem de águia cinzenta, que é um bicho muito imponente também. E eu perguntei, ela tem predador na natureza, talvez? Não, talvez nos ninhos dos filhotes, mas os adultos, Por não. isso essa folga. Eu falei, o único predador Mexe comigo. Né? tô... Mas isso é um problema para ela, porque é um animal que é muito perseguido em alguns É lugares. considerado até ameaçado, né? Sim, muito ameaçado de extinção. No Brasil, as estimativas são de não ter mais de 1.000 indivíduos. E por isso também, esse é um dos motivos, né? Além de ser uma ave imponente, topo de cadeia, né? Essa questão de estar ameaçada também quando você encontra esse bicho, você fala, nossa, porque não é fácil, assim. O Luciano tá contando aí, mas o Luciano é uma pessoa de sorte, vive Não, em um ele tá lugar com o olhar privilegiado. treinado também, né? Mas não é em qualquer Não, esquina que não. você encontra uma águia cinzenta. Não é um arroz de festa. Não Não, é. não, e o que... É uma cereja do bolo, assim, e Cereja a do bolo. cereja, né? E o motivo é porque os adultos tem muito pouca pesquisa sobre essa ave. Inclusive, eu já pensei em fazer um projeto com ela em Cunha, porque a gente já viu muitas vezes mesmo. Muitas vezes, assim, Se eu moro em Cunha há considerar em 5 outras anos, eu regiões. devo ter visto umas 9, Ai, entre bastante. 9 e 12 vezes, vai. Eu tenho que dar uma olhada no meu eBird lá. Mas um dos poucos estudos que tem, que pesquisaram o território, mostraram que o casal pode ter um território de 50 mil hectares. Nossa, Nossa. é muito. Pra você ter ideia, o Parque Nacional do Itatiaia tem 30 mil hectares. Mas e aí, Então, 50 mil você hectares, disse um ambiente que ela vive e você me apresentou um ambiente que é vasto, né? Desde o Chaco, Sim. a Mata Atlântica, a Cerrado. Ela é uma ave de transição. Ela é uma ave de transição, é um bicho que... É uma ave até interessante pra gente explicar uma coisa. É um bicho que está expandindo a distribuição por conta dessas áreas desmatadas de Mata Atlântica, mas é um bicho que não está presente em plantações. Então, então se a gente tirar a floresta um campo... Não, a águia cinzenta não vai estar num campo de soja.
mas numa pastagem abandonada, com os capões de mata aqui e ali, ela frequenta. E é interessante, ela tem uma dieta ela se alimenta muito do animal que é relativamente comum, mesmo em áreas degradadas, que é tatu. Tanto que um dos nomes dela é águia tatuzeira, ou gavião tatuzeiro. E eu já vi, 2 vezes que eu já vi ela, eu já vi com tatu nas garras. E como que esse é curiosa essa cena, se você descrever, porque como que ela faz, porque da carcaça ali, da couraça do tatu. Eu não sei como que é o termo correto, agora me fugiu. Mas como que ela faz para abrir? Então, ela é uma caçadora de senta e espera, das aves de rapina, alguns animais são assim, fica ali parado, olhando, aí viu, desce. E é um bicho muito potente, né? A garra e o bico, então ela pega o tatu e se ela consegue acessar a cabeça, consegue acessar a parte de baixo, ela consegue desmembrar o tatu facilmente. As garras é um monstro aquilo ali. Impressiona, quando você vê uma águia cinzenta na natureza, impressiona muito mais que você vê um gavião pegar macaco ou um gavião de penacho. É a sensação de ver uma arpia, assim. Pra gente ter uma noção dessa dimensão, assim, o tamanho da envergadura de asa, o tamanho do comprimento da espécie mesmo. Ela pode chegar, as fêmeas são maiores que os machos, né, mas as fêmeas passam de 80 centímetros de comprimento, ou seja, de altura, vamos dizer assim, né, da ponta da cauda à ponta do bico. E pode chegar a 1,80 m de envergadura de asa. Então é uma 1,80 m monstrinha. é Assim. muito. É muita coisa. E é um bicho, quando você vê, cara, você olha, você vai, nossa, ganhou o dia, viu uma águia cinzenta, tá. Você comentou que viu, né, que nem pousado num poste, assim, acho que até você citou o Wikiaves. Quando a gente procura imagens dessa espécie, e até que o Terra da gente já recebeu de alguns observadores, tem umas imagens meio clássicas, eu não sei se existe uma explicação para isso, dela naquelas torres, sim, né? de alta tensão. Então, sim. assim, porque qual que é a relação dela estar nessas torres de alta tensão, às vezes até construir ninho nessas Sim. torres, né? Existe uma explicação? Existe essas aves de rapina de áreas abertas, que a maioria delas tem esse comportamento de caça de senta e espera, elas usam esses lugares super altos para escanear literalmente o território. Então são puleiros fixos que elas têm. E é interessante que embaixo onde é o ninho se acumulam as carcaças de tatu. Além de tatu, ela pode pegar outros mamíferos de médio e pequeno porte. Por exemplo, tem vários registros dela caçando cangambá, que é o conepatos aí, aquele do Pepe Le Gambá do desenho, né, que solta o odor super cheiroso, né? Pode pegar lagartos como teiu, serpente, mas ela parece ser mesmo um bicho que é super especializado em predar tatu. Então ela usa esses puleiros para... E a caça do tatu não deve ser nada fácil, né, para uma águia, né? Não, Porque... inclusive o pessoal fala que por conta do tatu ser um bicho meio crepuscular, tá ativo bem de manhãzinha no final do dia, diz que a águia cinzenta, os períodos de caça dela são bem parecidos com o período de caça Ela se adapta à vida de do atividade tatu. do tatu, exatamente. E você falou do nome popular aí, que é tatuzeiro? Tatuzeira, gavião tatuzeira. Mas e o nome tatuzeira. científico, né? Urubitinga. Urubitinga. Na verdade, a águia cinzenta é um desses... Antes era Arphelaitos coronatus, né? Na verdade foi descrito como uma arpia, se não me engano. Estava no mesmo gênero da arpia, isso... Anos atrás. Muitos anos atrás, século XIX. E aí depois ela ganha esse gênero, Arphelaitos, né? E aí recentemente tiveram alguns estudos que mostraram que ela e o gavião preto, que é o urubitinga, são parentes. E tem uma outra águia, que é a águia solitária, que tem registro no Brasil, uma distribuição super restrita lá em Roraima, nas florestas de montanha de Roraima. Inclusive foi uma descoberta recente para o Brasil, a ocorrência dessa espécie. Também ficaram nesse gênero, então urubitinga. Algumas outras autoridades, alguns outros ornitólogos colocaram no gênero maior, que é o gênero Butelgalus, que aí você tem vários outros gaviões desse mesmo gênero. Mas aqui no Brasil, o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos situa ela no gênero Urubitinga. Luciano, e a reprodução dela, como que é? É um ponto muito importante, Paulo, porque a reprodução dessas aves é um dos motivos pelo qual ela está ameaçada. Então, voltando àquele assunto, não é porque ela está expandindo a distribuição que ela não está vulnerável a impactos. Então, a gente tem aí... ela bota um único ovo, até onde se sabe, e o filhote fica quase 1 ano sendo cuidado pelos É uma pais. característica comum desses grandes rapinantes, né? A maioria sim. Algumas vezes podem até botar 2, mas a maioria botam 1. As águias do gênero Áquila, e essa por duração, exemplo, botam né, 2. de ficar no ninho muito sim, tempo. demora muito tempo. Exatamente. E aí acontece que ela reproduz a cada 2, 3 anos.
E você tem uma taxa de mortalidade grande dos filhotes também. E por conta de predação? Por causa de predação, clima. E o ninho dela como que é? É uma plataforma, ela faz uma plataforma que pode chegar a 1,5 m. Tipo da arpia? Tipo da arpia, mas em árvores um pouco mais baixas, né? Que é outro problema. Que é outro problema, porque você ter árvores relativamente grandes em áreas de cerrado não é muito comum. Mas é um bicho que desloca muito. Então esses que eu já vi no meu quintal lá, eu tenho pra mim que é o mesmo casal. E eu já vi 2 vezes. Uma vez estava com 2 jovens. Então eu não sei se é um jovem que fugiu, não sei se foi um caso raríssimo de terem criado 2 jovens, eu não acompanhei o ninho. Ou se é papo de passarinheiro. É o papo de pescador. Passarinheiro que mora na montanha. Mas é um privilégio. E é um bicho que quando eu vejo do meu quintal. Foi o bicho, na verdade, eu tenho umas fotos dela, literalmente, que eu tirei, eu tenho que resgatar, que eu falo aqui, depois eu tenho que mostrar. Mas a águia cinzenta ocorrer nas vizinhanças da minha casa lá é o motivo pelo qual a minha câmera tá sempre. Eu sei onde está a minha câmera, que de vez em quando eu saio. Ai, sai correndo e pego a câmera. Bom, esse dia tava alguém também lá em casa, não sei se foi o Bessa, e a gente viu ela também. Ô Lu, eu queria só fazer uma pergunta pra gente encerrar, que eu acho que também é uma dúvida que ocorre bastante, assim, até para quem está iniciando. Como diferenciar, porque muita gente confunde a águia cinzenta com a águia chilena ou serrana, que eles chamam, né? Assim, pode ser uma pergunta meio boba, mas não tem pergunta. Existe essa confusão, né? Se você puder dar umas dicas para essa diferenciação. A águia, as duas estão em ambientes um pouco parecidos, mas diferentes, ambientes abertos em geral, mas a águia serrana, ela tem a particularidade de estar sempre próxima a paredões de pedra. Que é um ambiente também onde você pode ver a águia cinzenta, mas elas não estão associadas a paredões de pedra, até passando por ali. Mas a águia serrana ela é relativamente menor e ela tem 2 cores, né? A barriga é branco, o ventre é branco, é um bicho com outro formato. A águia cinzenta não, ela é coloração uniforme, cinza e com essa faixa branca bem nítida na cauda. Eu diria que é uma ave quase que inconfundível, assim, se você for ali no Wikiaves gastar um tempinho ou no Merlin, vendo Estudando. as fotos, quando você vê, você bate o olho, nossa. Uma águia, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi foi na Serra da Canastra. Nunca esqueço. Onde eu vi foi lá também. Tem uns bichos Eu não me lembro de que ter nunca visto esqueço. a águia cinzenta, não, nesse tempo de terra. Gente, acho que eu não dei essa sorte de vocês. Agora, na cultura popular, as águias, né, a arpia tem águia cinzenta, tem alguma... Você que é Uma crença, alguma... crença? Não conheço, mas certamente, nunca li nada a respeito, mas é curioso, porque certamente os povos indígenas do Cerrado devia ser um animal que de alguma Impressionava. forma impressionava. Uma pena de águia, eu já vi pena de águia cinzenta, é um negócio completamente inacreditável. Então, sei se usar em arte plumária, mas certamente era uma ave que não passava despercebido pelos povos indígenas, tão Fazer um focados na convite aos natureza. compositores, passarinheiros que estão nos assistindo, fazer uma música, Música pra águia cinzenta. da águia cinzenta, que é um bicho que merece, né, Luciano? Você já fez um Imponente. poema para águia cinzenta? Não, nenhum poema meu eu falei de águia cinzenta, uma boa dica também. Isso Boa aí, dica. fica a dica, Depois então. o próximo Somos da Imponente. Terra, sobre águia cinzenta. Luciano vai Eu trazer já o fiz um poema poema dele. sobre aves de rapina, mas na águia cinzenta não Como tava. que seria esse poema? Eu não vou lembrar de cabeça, mas pode botar lá. Mas basicamente é um Declaração. é um embaúbe às aves de rapina. Então a ave de rapina vai voando, aí eu vou falando de diferentes aves de rapina. Não da águia cinzenta. Não da águia cinzenta, mas eu vou falando que a ave de rapina poderia ser. E aí no final das contas é um gavião-pato, se não me engano. Eu pergunto isso porque as aves de rapina, no geral, como ela tem toda essa mística, né, de ser... E a arpia tem muitas histórias relacionadas. Não, né? e as próprias águias, né, têm um papel importantíssimo como divindade em várias culturas da América do Norte e da Europa. E representam força, né? Muito. Aquela olhar... E certamente. Mas eu nunca vi. Mas é um ponto muito importante. Eu nunca vi nada. Vale a pena procurar. Se alguém está ouvindo a gente, conhecer alguma compartilhar, relação, né? compartilha com a gente. poema, alguma Eu vou história. eu vou pesquisar. Águia cinzenta. Não sei se a gente respondeu ou abordou tudo que o Francisco esperava nesse podcast. Francisco, pode mandar, se ficou alguma dúvida, você manda aí na próxima gente vai depois questionar o Luciano. Quando ele terminar o poema. Mas é importante aproveitar. A águia cinzenta é uma das aves. Vale muito. O que acontece? Às vezes você pega o Wikiaves, você pega o eBird. O eBird não é tanto que as pessoas faziam as listas das aves, mas o Wikiaves, às vezes as pessoas usam como um álbum de fotos. Então você. Já tirei uma foto da águia cinzenta, não vou botar outra foto de águia cinzenta lá.
E o Wikiaves, ele ajuda mesmo a gente, a ciência cidadã de modo geral, a entender o padrão de ocorrência de espécies e tudo mais, quando você posta várias vezes. Então, quem tiver foto de águia cinzenta, sempre, pessoal, sempre que vocês registrarem uma águia cinzenta, por favor, compartilhem as fotos. Independentemente do lugar onde está. Independente do lugar onde está, independente se a foto ser ruim, ser boa, se der para ver que é uma águia cinzenta. Eu publiquei já nesse lugar aqui. Não, publica de novo, não, porque você não pode publicar, exato, pode publicar de novo. Quanto mais informação, ainda mais se tratando de uma espécie ameaçada, né? A gente, E aí o Wikiaves tem sempre a clássica lá que as pessoas, às vezes, a foto não está muito boa, aí a pessoa bota apenas para registro na localidade. Mas ou apenas para... É importantíssimo. É aí que a gente consegue fazer pesquisa com os dados. E essa ameaça, basicamente, é perda de habitat. Não só perda de hábitat, você tem perseguição também, porque as pessoas perseguem essas grandes... Na Argentina isso é um problema gravíssimo. As pessoas atiram mesmo nela, que tem a crendice que pega cabrito, que pega sei lá o quê, e não é um bicho que pega mamífero de médio... Ele teria porte para se pegar um mamífero maior, mas ela pega, geralmente, animais de médio porte. E eu desconfio também que agrotóxico, não tem pesquisa nenhuma sobre isso, mas como é um animal que está na interface ali, às vezes está em áreas ambientes mais abertos, eu desconfio que o agrotóxico pode ser algum problema também para a espécie. Mas sempre a culpa é nossa, a culpa é do ser humano. Mas é uma ave também naturalmente rara, isso precisa ser dito. O bicho tem um território enorme, é uma ave fabulosa, é um dos bichos que, quando a gente sai para passarinhar, viu uma águia cinzenta, ganhou o dia. Tranquilamente. Valeu, então, Luciano, Ananda. Obrigada, gente. Obrigado. E você pode participar também, deixa aí seu comentário, a sua sugestão, né? A gente tenta atender a todos os pedidos aí. E deixa um like também, temos que pedir isso sempre. 5 estrelas. 5 estrelas. E seguir o canal. Comentários com moderação e educação a gente lê e traz aqui pro pessoal, tá bom? Valeu. Até mais, gente. Sons da Terra.